Muito bem, meus queridos, agora é a aula 2.2. O que a gente vai fazer na aula 2.2, professor? Nós vamos rever os principais assuntos, temas que nós abordamos lá. Aonde? Na aula 2.1. Então, ó, pega todo o material, a lâmina aí, vai acompanhando, tá bom? Que é a hora de a gente sanar as dúvidas, que assim que nós terminarmos essa revisão, vamos deixar vocês fazendo aí as atividades, tá bom? Na tela, meu diretor. Olha aí, bioma da Amazônia. Bioma da Amazônia. É o bioma da Amazônia? Bioma da Amazônia? Olha, vamos dar uma olhada aqui. Quem foi que nós falamos? Meus queridos, nós falamos aí, ó, sobre características da Amazônia. E essas características da Amazônia, nós vimos que maior de todos os biomas brasileiros. E engloba a maior bacia hidrográfica do mundo, além de ocupar um grande território. Destaca-se pelo quê, professor? Número de espécies equivalente à metade de todas as espécies aproximadamente. E ela está constituída onde? Ela está constituída na floresta tropical. Dentre esses procedimentos, qual é a importância mundial, professor? Participa da regulação das chuvas em quase todo o território brasileiro. Por quê, professor? Porque dentro, pessoal, da hidrografia que faz parte, que constitui a bacia amazônica, quer dizer, né? Nós temos os afluentes que, quando ocorre o processo de vapotranspiração, nós temos a formação da umidade relativa do ar e nós temos a movimentação de massas de ar. Determinadas regiões que são representadas não só por estruturas de origem animal, estruturas de origem vegetal, que são totalmente distintas, dependendo do seu habitat, apresentam determinadas características que são restritas a essas áreas. Como a qual delas, professor, que nós vimos? Nós vimos aí, ó, em relação à representação da fauna. Na Amazônia existe cerca de 30 milhões de espécies de animais e eles têm comportamentos que dentro de um raio de ação. E aí nós falamos do quê? Falamos dos habitats. Falamos que, além dos animais, dos mamíferos que representam essa área seca, nós temos aí também a porção de representações de animais das áreas aquáticas. No Brasil, segundo a Sociedade Brasileira de Mastozoologia, existe aí, ó, 775 mamíferos, espécies. E aves, segundo a Associação de Ornitologia, tem aí 1.971 exemplares. Já os répteis e anfíbios, a lista de 2022 apresenta de 848 a 1.188, respectivamente, entre répteis e anfíbios. Já os peixes, de acordo com a Sociedade Brasileira de Ictiologia, tem um total de 3.885 espécies. Claro que nós temos que levar em consideração também, pessoal, todo aquele processo. Qual, professor? Dos rios que podem ser encontrados tanto os mamíferos, olha aí, de vida aquática, boto, cor-de-rosa, tucuxi, peixe-boi, ariranha e lontras. Também nós temos a porção aí da floresta que são ameaçadas em relação a outros exemplares. Segundo o ICBio, o bioma abrange 10% das primatas do mundo. Há uma grande diversidade de peixes nesse bioma, como pirarucu, pirambara, pireia, piramboia, peixe-borboleta e arraias. A variedade desses peixes são tão grandes que o bioma contém 85% de toda a espécie na América do Sul. Claro que nós temos aqueles hotspots, lembra dos hotspots que nós falamos?
E aí, ó, representantes que nós temos aqui, e tem características de desenvolvimento desses animais que são em áreas específicas, os hot pods. E, claro, há muitos representantes de anfíbios que povoam não só a água como os solos. E aí tem as suas relações, bem como a classe insecta, importante, né, que auxiliam também em processos de decomposição, vertente de energia e possibilitam também como importantes agentes vetores e polinizadores. Claro que nós temos que ver que esses representantes são importantes na área da medicina, farmacologia, biotecnologia, são exemplares de determinadas regiões importantíssimas que, quando ocorre o processo de sinalização, de uma biosinalização, temos que ficar muito atentos a isso. Isso quando a gente fala de animais. E os vegetais? A vegetação se divide em 3 categorias. Nós temos aí de mata firme, mata de várzea e matas de igapó. A mata firme são aquelas que estão em regiões mais altas e, por esse motivo, não são inundadas por rios. Nelas estão árvores de grande porte, como castanha do Pará e palmito. Já temos as matas de várzea, que são as que sofrem com inundações em determinados períodos do ano. Na parte mais elevada desse tipo de mata, o tempo de inundação é curto e a vegetação é parecida com as da mata de terra firme. Nas regiões planas, que permanecem inundadas por mais tempo, a vegetação é semelhante à mata de igapó. E aí, ó, nós temos a mata do igapó, que são aquelas situadas em terrenos mais baixos e que estão quase sempre inundados. Nelas, a vegetação é baixa, arbustos, cipós, musgos, que são exemplos e também auxiliam no processo da formação primária, que são importantes para a manutenção. Mas também não podemos esquecer aí, ó, para finalizar nossa revisão, os solos, né, da floresta amazônica, que geralmente são bastante arenosos, mas entre aspas, porque eles têm aí um processo de retroalimentação muito eficiente em relação às folhas, frutos e animais. Cada camada são ricas em humus, matéria orgânica, muito importante, mas para a sustentabilidade, como eu posso dizer, sustentabilidade intrínseca daquele ecossistema. E também a água. A água é um importante componente desse ecossistema. A água doce e abundante trata-se da maior bacia hidrográfica do planeta. E seu principal rio amazônico, que possui mais de 1000 afluentes. Apesar de ser enorme e representativo, ele tem uma relação intrínseca com seus afluentes, porque cada fator que possa interferir nos afluentes, ocorre uma sinalização direta com esse representante da região hídrica, tá bom? Meus queridos, para mim, meu diretor, aqui atrás de mim, por favor, bota aqui para me mostrar para meus... Isso, pessoal, finalizando aqui, ó, a nossa revisão, o que a gente vai fazer agora? Vou deixar vocês fazendo as atividades. Daqui a pouco eu te volto para a gente fazer as correções, tá bom? Tchau, tchau. Muito bem, e aí? Eita, professor, é na hora que a gente realiza as atividades que a gente começa a se questionar determinadas coisas, né? Mas não se preocupa não. Agora é a hora que nós vamos corrigir, né? Vamos sanar durante a correção algumas dúvidas que possam ter surgido durante aí, ó, a atividade. Então vamos explicar aqui para vocês. Podem surgir 2 tipos de questões. Questões fechadas e questões abertas. Questões abertas, nós vamos colocar a pergunta e quando a gente colocar a resposta, eu vou fazer comentários. Durante o processo de comentários dessas respostas,
não precisa estar totalmente idêntico às palavras, mas o que é bom frisar? Usar alguns os determinados termos técnicos. Então, o que a gente tem observado juntamente com os professores? Alguns estudantes, eles descrevem e não colocam o termo, o conceito. Então, nesse momento que nós estamos fazendo, né, comentar a resposta, você coloca o termo técnico ao lado do que você descreveu. Isso vai criando uma familiarização, né, com o significado, e lá na hora da avaliação, isso vai lhe auxiliar muito. Se tiver alguma questão objetiva, que são aquelas questões de alternativas, a gente pega, mostra a questão e explica quais das alternativas contemplam o que foi perguntado. Mas se ficar alguma dúvida, a gente volta à lâmina para poder esclarecer, tá bom? Meu diretor, na tela. Olha aí, pessoal. Primeira questão. Quais as principais características do bioma amazônico? Então, aqui, ó. Principais características do bioma amazônico. Maior de todos os biomas brasileiros. É o maior, professor? Ó, vamos até parar aqui, ó. É o maior de todos os biomas brasileiros. Lembra, são quantos biomas? Nós temos 6, não é? E ó, vou voltar até aqui, ó, porque bem no início mostramos essa lâmina para você. O bioma amazônico, ó, ele é o maior de todos eles. Tem aqui o amazônico e tem, ó, Pantanal, né? São 1, 2, 3, 4, 5, 6 com ele, tá? Só mostrei essa lâmina aqui para a gente relembrar. Então ele é o maior. Vamos lá para a pergunta. Então ele é o maior de todos os biomas brasileiros e engloba a maior bacia hidrográfica do mundo, além de ocupar um grande território. Destaca-se pelo número de quê? Número de espécies. Aí eu já vou frisar aqui também. Quando nós falamos de espécies, nós falamos das espécies de origem animal, espécies de origem vegetal e os micro-organismos. Não podemos deixar de falar dos micro-organismos, tá bom? Equivalente a toda a metade das espécies de plantas aproximadamente. Tudo bem? Vamos para a próxima questão? Quais os principais impactos ambientais que a Amazônia pode sofrer? Olha aí. Queimadas, garimpos, ações relacionadas às atividades agropastoreiro. Por que agropastoreiro, professor? A gente está lembrando que o nosso terceiro ano são todas as atividades agropecuárias inseridas na floresta. Calma aí que a gente vai explicar isso. Desmatamento, contrabando de plantas silvestres, tráfico de animais, disputa de terras, assentamentos humanos, caça e pesca ilegais. Então, são determinadas ações, né, que dentro de uma área de preservação não se pode admitir. Então, esses são os principais impactos que são observados dentro de um bioma, um ecossistema depois, que podem gerar determinados fatores que impossibilitam o desenvolvimento da fauna e flora de determinados ecossistemas. Terceira questão. Quanto à fauna da Amazônia, em especial no Brasil, como podemos caracterizá-la? Na Amazônia, existem cerca de 30 milhões de espécies animais. Existindo alguns animais que ainda são desconhecidos pelos homens. No Brasil, existem 775 mamíferos, 1.000
971 aves, espécies, tá, pessoal? 848 répteis, 1.188 anfíbios e 3.885 de peixes. De que? Espécies, não é unidade, não é exemplar, são espécies, tá bom? Claro que temos que relembrar que essas estruturas estão em um raio, um determinado habitat diversificado do bioma amazônico. Ainda não estamos falando somente específico do bioma aqui pertencente ao estado de Rondônia. Quarta questão já veio com a resposta. Em relação ao solo, quais as principais características apresentadas por estes fatores abióticos no bioma amazônico? Vamos ver aqui, ó. Em relação ao solo, quais as principais características apresentadas pelos fatores abióticos? Professor, o que é o fator abiótico, pessoal? São as ações, por exemplo, o clima, sol, umidade, água, estrutura físico-química do solo. O solo da floresta amazônica é, em geral, bastante arenoso. Ele é arenoso. Só que tem suas propriedades e características, pessoal. Possui uma fina camada de nutrientes que se forma a partir da decomposição de folhas, frutos, animais mortos, de origem animal e vegetal, né? Esta camada é rica em humus, matéria orgânica, que são muito importantes para algumas espécies de plantas na região. E, claro, ela é ela possibilita que ocorra um processo de automanutenção, tá? Então, é altamente sustentável para a biodiversidade do solo, tá? 5. A vegetação da Amazônia possui cerca, certo? Na verdade, a vegetação amazônica possui aí certas peculiaridades e divisões. São as que sofrem com as inundações em determinados períodos do ano. Na parte mais elevada desse tipo de mata, o tipo de inundação é curto. O texto refere-se a qual tipo de vegetação do bioma amazônico? Mata do Igapó, mata de terra firme, mata de várzea, igarapé ou restinga. Então, em relação a essa diversidade, em relação ao texto referente, nós vemos, volta. Em relação a isso, ó, vamos lá. A vegetação amazônica possui certa peculiaridade. Então, vou até frisar aqui, ó. Pronto. São as que sofrem com maior inundações em determinados períodos do ano. Mais elevadas desse tipo, as inundações, na parte mais elevadas desse tipo de mata, o tempo de inundação é curto. Então, lembra quando a gente falou? Olha aqui, ó. Vegetação, mata de terra firme, são as que estão em regiões mais altas. Esse motivo são inundadas pelos rios, nestas áreas. E aqui, matas de várzea, são as que sofrem com inundações em determinados períodos do ano. Parte mais elevada, então o tempo da inundação é curto. Então, a nossa resposta, mata de várzea. Qual é a alternativa, professor? Mata de várzea. Alternativa C. Tá bom? Para mim, meu diretor. Pessoal, finalizando aqui a correção, espero vocês no nosso próximo encontro. Tchau, tchau.